Os temas abordados neste trabalho serão Bauhaus, de estilo neoplasticismo. Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura de vanguarda na Alemanha, sendo uma das maiores e mais importantes expressões do que é chamado modernismo no design e na arquitetura. A escola foi fundada por Walter Gropius em 1919, a partir da reunião da Escola do Grão-Duque para Artes Plásticas. A intenção primária era fazer da Bauhaus uma escola combinada de arquitetura e artesanato e uma academia de artes, e isso acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos que se passaram ali. A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos nas aulas oficina foi vendida durante a Segunda Guerra Mundial. Você talvez pense que Bauhaus é um estilo ou talvez uma escola de pensamento, mas a Staatliche Bauhaus, mais conhecida apenas como Bauhaus, é na realidade uma escola física de verdade mesmo, um instituto de design que deu a alguns dos designs mais importantes da história uma base em estética que continua a influenciar a forma como nosso mundo se parece e funciona. A Bauhaus foi uma das primeiras escolas de design para valer e, embora o seu norte seja fervorosamente devotado à funcionalidade, ela esteve entre as primeiras a estabelecer e provar que o funcional não precisa ser entediante. A escola progrediu de forma inabalável sob o comando do fundador Walter Gropius. Em 1923, viu o que os designers russos e holandeses estavam fazendo e desimaginou a missão original da Bauhaus de unir e criar, mudando-a para unir arte e tecnologia. O bom design que poderia ser produzido em massa e disponibilizando para o público em geral. Algumas criações da Bauhaus. Jogo de xadrez. Criado em 1922 por Joseph Hawthorne, a melhor parte das peças desse jogo de xadrez é que o design de cada uma indica o movimento em que elas são capazes de fazer. Berço. O berço da Bauhaus surgiu nos primeiros dias da escola de design alemã, mas a simplicidade desta porta-revistas, tanto no formato quanto nas cores usadas, não afasta a diversão intrínseca no design. Cadeira presidente. De todas as cadeiras vindas da Bauhaus, esta é a que mais comumente vem à nossa mente. Criada por Marcel Brauer, a cadeira presidente é uma mistura de aço e couro, usando nenhum material a mais do que o necessário, enquanto que provê conforto máximo. É um design que você ainda encontra nas casas de hoje em dia. Mesas alinhadas. Nada diz tanto esperto quanto 5 mesas separadas que se alinham uma nas outras, e o uso de cores em cada mesa é algo que seria revisado por Ray e Charles Eames décadas mais tarde. De Stijl. O De Stijl foi um grupo de pintores, arquitetos e designers holandeses que fundaram uma associação de artistas e uma revista com esse nome na cidade de Leida em 1917. A revista De Stijl foi uma publicação iniciada por Theo van Doesburg e alguns colegas que viriam a compor um movimento artístico conhecido por neoplasticismo, movimento estético que teve profunda influência sobre o design, artes plásticas e sobre a poesia. Um dos mais idealistas movimentos artísticos do século XX. O estilo neoplasticismo, nome dado por Pierre Mondrian, e sua filosofia artística, foi um dos grandes marcos na arte moderna, o mais puro dos movimentos abstratos. O grupo defendia formas geométricas abstratas, ascetismo da forma de representação na arte e na arquitetura, o purismo limitado pela funcionalidade. O movimento de estilo se parece muito com o movimento alemão Bauhaus, tanto em ideias quanto em período histórico, ambos pregando um purismo que estabeleceu as bases para a estética de todas as áreas do design. Os objetivos do grupo eram se afastar completamente dos princípios de representação de arte tradicional e desenvolver uma nova linguagem formal totalmente abstrata, que se baseava na variação
de poucos princípios elementares das composições plásticas, horizontal, vertical, grande e pequeno, claro e escuro e as cores primárias. Isso significa a redução de cores para as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, bem como as cores preto, cinza e branco. Os conceitos da De Stijl não funcionavam somente nas artes plásticas e na arquitetura, mas também no design de móveis e outros objetos cotidianos. Algumas obras. Cadeira vermelha e azul. Foi uma cadeira projetada em 1917. Ela representa uma das primeiras por Gerhard Rietveld, do De Stijl, movimento de artes em 3 dimensões. A cadeira originalmente foi pintada de preto, cinzenta e branca. Contudo, foi depois modificado para se assemelhar às pinturas de Pim Mondrian quando Rietveld entrou no contato com o trabalho deste artista em 1918. Rietveld juntou-se ao movimento De Stijl em 1919. A cadeira atualmente está no Museu de Montreal. Casa Rietveld-Schouder. A casa Rietveld-Schouder, em Utrecht, na Holanda, foi construída em 1924 pelo arquiteto holandês Gerhard Rietveld para a senhora Trude Schouder-Scheider e seus 3 filhos. Ela pediu para que a casa fosse planejada sem muros. Rietveld trabalhou lado a lado com Schouder-Scheider para criar a casa. Ele fez o primeiro croquis da casa e Schouder-Scheider não gostou. Ela tinha a visão de uma casa livre de associações e onde se pudesse criar uma conexão entre o interior e o exterior. A casa é um dos maiores exemplares da arquitetura De Stijl. Neoplasticismo. O neoplasticismo foi um movimento artístico de vanguarda liderado por Pim Mondrian relacionado à arte abstrata. O neoplasticismo defendia uma total limpeza espacial para a pintura, reduzindo-a a seus elementos mais puros e buscando suas características mais próprias. A necessidade de ressaltar o aspecto artificial da arte, criação humana, fez com que os artistas desse movimento, notadamente Mondrian e Theo van Doesburg, usassem apenas as cores primárias, em seu estado máximo de saturação. Assim como o branco e o preto, inexistentes na natureza, o primeiro sendo presença total e o segundo ausência total de luz. Embora muitos vejam o neoplasticismo como produto da revolta moral contra a violência irracional que assolava a Europa, alguns outros fatores foram essenciais para o nascimento do movimento, como o cubismo, que desfigurou os modos tradicionais de representação, o idealismo e a austeridade do protestantismo holandês, o viés místico da teosofia, movimento do qual Pim Mondrian era membro. Algumas obras. Composição 2, em vermelho, azul e amarelo. É uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista holandês Pim Mondrian em 1930. Mostra o estilo em seu maior rigor. Ele restringe seu quadro às horizontais e verticais e as cores aos 3 tons primários, mais preto e branco, eliminando dessa forma toda a possibilidade de representação. Broadway, Boogie Woogie. Pim Mondrian é considerado por muitos a sua obra-prima e o ponto culminante do seu sentido estético. Comparado com as suas obras anteriores, a tela está dividida num número significativamente maior de pequenos quadrados. Ainda que a obra de Mondrian tenha um caráter essencialmente abstrato, esta pintura inspira-se diretamente em 2 referências no mundo real, a grelha urbana de Manhattan e o ritmo boogie woogie, estilo de dança que Mondrian apreciava particularmente. Composição A, Pim Mondrian. Exibe um cruzamento de linhas em ângulos retos na vertical e horizontal que foram compartimentos assimétricos. Dos 8 compartimentos formados pelas linhas negras, 5 são variações de luz. Nos 2 extremos da variação do quadrado, um retângulo vermelho e o outro azul. Vermelho, azul são os registros das variações,
que culminam no retângulo. Amarelo, a zona mais luminosa do quadro. Sem as linhas pretas, as cores se tocariam, influenciando umas nas outras. Não deve existir uma relação de força e sim relações métricas proporcionais.